Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Fernando Pupo e você está no Podflex, um podcast que você já sabe que a gente fala um pouco de tudo. E hoje eu estou com uma convidada super especial, já que é o mês das mulheres. Eu estou com uma convidada mais do que especial, que vai falar um pouco pra gente sobre empreendedorismo, outros assuntos. Nada mais, nada menos que minha esposa, Ellen. Olá, gente. Sou a Ellen Carvalho Pupo, muito prazer. Estou aqui também num convite muito especial no Podflex para falar um pouquinho da minha jornada empreendedora e até incentivar mulheres a empreender, certo? É isso aí. Ó, como eu falo para todo mundo, pra gente ficar bem à vontade, ter um bate-papo à vontade. O podcast não é nada de formalidade, é só pra gente conversar e você passar um pouquinho. Tá bom. Principalmente para as mulheres, do que você fez, do que você faz, né? Tá bom. Então começa contando quanto tempo, quantos anos na clínica ou empreendendo. Comecei numa jornada, na verdade, voltando um pouquinho, fiz uma faculdade que eu não gostei, né? E como você sabe, faculdade de Direito, era para ser advogada, mas aquilo não estava na minha essência, não era algo que eu queria fazer para minha vida, para todo sempre na parte profissional. E eu acho que na parte pessoal também, parando para olhar na minha jornada, assim, porque quando eu descobri a estética e a empreendedora. Foram duas coisas, né, que aconteceram ali, surgiram na minha vida. A estética foi um amor na profissão. Quando eu fiz o meu primeiro curso de estética, aí eu descobri, depois, né, dessa fase do direito, que eu estava traumatizada, digamos assim, infeliz, né? A verdade é infeliz. E aí, quando eu fui fazer o primeiro curso de estética, eu vi que ali era o que eu queria. Eu já despertei o amor pela profissão, pela esteticista, né? Mas aí, quando eu abri a clínica, aí fui fazer os cursos de estética e trabalhei num salão de beleza. Foi onde eu comecei, e aí então não era tão a parte empreendedora, mas a esteticista. Nessa que você estava trabalhando na clínica, em uma clínica, você estava fazendo faculdade ainda? Não. Já tinha terminado a faculdade? De Direito? Já tinha terminado a faculdade, já tinha me formado, tinha tentado trabalhar um pouco na área como advogada, estagiária, enfim, mas definitivamente eu fiquei ali, acho que depois que eu me formei, uns 6 meses tentando trabalhar na área, mas não tinha jeito, não era aquilo que eu queria. E eu sempre pensava que, como é que eu posso trabalhar em algo que eu não gosto, acordar todo dia e falar assim, eu ia infeliz, eu acordava e falava, eu não quero trabalhar. Eu falava, gente, eu preciso achar o meu caminho, porque não é isso que eu quero para minha vida. E aí, envolvendo vida profissional, pessoal, porque eu tava infeliz, ponto. Mas por que foi fazer a faculdade? Quando eu saí do colegial, assim, eu não sabia direito o que eu queria, era muito jovem, eu não sabia muito o que eu sabia o que eu não podia fazer, que era coisas em exatas, porque eu nunca fui muito boa em exatas. E aí eu fui para parte de humanas e eu comecei meio que selecionar o que eu achava que podia dar certo na minha vida. Foi bem assim a escolha. Tipo, exatas, não. Humanas eu dominava mais lá no colegial, no colégio, e eu falei assim, dentro de humanas eu tenho isso, isso e isso. E aí, direito era uma delas. Daí, claro, né, que teve um incentivo paternal ali, né, e, então é legal, não sei o quê. E aí, eu me arrisquei no direito. E, às vezes, as pessoas me perguntam, nossa, mas você foi até o fim, por que não desistiu antes? Porque quando eu comecei, eu até achava que podia dar certo e me falei, até que tá legal, tal. Depois, ao longo da faculdade, foi que eu fui descobrindo que aquilo não tinha nada a ver comigo, né? Eu adoro trabalhar com o público, mas não daquela forma. E hoje, olhando para trás, eu vejo que não tem mesmo nada a ver comigo, né? Porque... Mas de qualquer forma terminou, né? Terminei. E isso é uma coisa que a gente tem muito até lá em casa com o nosso filho, né? Se começou, termina. Se começou, né? Termina, vai até o final, mesmo não sendo o que quer da vida, ou o livro que quer ler, ou tudo que começar,
termina, né? Legal. E aí foi, então, empreender. Empreender não, aí você foi trabalhar na clínica. Daí eu fiz o primeiro curso de estética e aí eu comecei a trabalhar num salão, na verdade. E aí, ali no salão, eu tinha uma sala onde eu comecei a atender mulheres e comecei a me envolver com isso, tanto com a estética, quanto daí sim atendendo o público do jeito que eu gostava, que era aquele atendimento humanizado, pessoal, com mulheres, conversando, falando e muitas vezes até inspirando mulheres na jornada aí do meu trabalho. E aí quando eu fiquei 4 anos ali e aí me despertou essa coisa de querer ter a clínica. Porque eu sempre pensava assim, poxa, né, tava indo super bem lá no primeiro trabalhinho como esteticista e nesses 4 anos que eu fiquei nesse lugar, eu me especializei muito, estudei muito, fui fazer muitos cursos, 2 cursos técnicos, outros cursos livres, aleatórios em estética, então eu fiquei bastante profissionalizada na parte da estética. Mas ainda atendendo dentro dessa clínica. Ainda atendendo, 4 anos. Mas onde foi a vontade de empreender? Porque aí eu entendi que eu tinha talento para isso, porque ali eu estava vendo que eu estava dentro daquele espaço, mas que eu podia muito mais do que aquilo. Eu tinha certeza. Tanto que quando eu tive a iniciativa e a ideia de abrir a clínica, o Espaço Vital, que existe até hoje, as pessoas me falavam, você tem medo? Eu falava, não. E eu nunca tive medo. Nunca. Eu tinha tanta certeza daquilo que estava na minha essência, que eu queria aquilo e que eu podia aquilo e que eu só fui atrás, de fazer esse sonho acontecer. Mas acho que quanto mais a gente se prepara, como você falou, que você fez um monte de curso, treinamento, especialização, quanto mais a gente se prepara, menos medo a gente tem. Eu tinha muita confiança que eu estava fazendo a coisa certa. E que ia dar certo, que ia dar certo. E até para quem está ouvindo, uma dica legal se você tem a vontade, tem um sonho de ter alguma coisa, se prepara, Tem as ferramentas certas para você enfrentar e perder o medo. Porque normalmente as pessoas travam na hora que elas têm medo, Elas têm um sonho, mas têm muito medo. Então elas ficam sempre no mesmo lugar. E aí se você se prepara, tem informação, tem conhecimento, aí esse medo fica muito mais fácil de vencer. Muito mais fácil. E aí é isso. E o que eu ia falar que, na verdade, a gente se prepara até hoje, Até hoje. A gente está sempre se preparando. Porque o medo nunca vai embora, Nunca vai embora. A gente só aprendeu a enfrentar o medo, Ele vai surgindo. Com qual ferramenta a gente pode enfrentar? Que é conhecimento, especialização, curso, treinamento, livro, palestra e tudo que a gente faz. Mas o medo nunca vai embora, Sempre que a gente quer dar um passo a mais, dá um frio na barriga, dá medo, e aí a gente já sabe como vencer, Já sabe onde procurar informação para vencer esse medo. E assim a gente tem vindo desde lá de trás até hoje, É isso aí. Então, aí você saiu daquela clínica que você atendia e abriu o Espaço Vital. Espaço Vital. Isso já fazem quantos anos? 16 anos. Uau. 16 anos que o Espaço Vital existe, com muito orgulho. E isso foi uma coisa muito legal que eu quero falar, porque já que a gente está falando para mulheres de medo e tudo isso, quando eu abri, eu não tinha medo, porque de fato eu sabia profissional que eu tinha me tornado e que eu estava ali sempre me preparando realmente para ser a minha melhor versão ali na estética. Mas quando eu abri a clínica, que claro, eu saí de um lugar onde eu locava uma sala, eu não era funcionária, mas eu, prestava ali um serviço. E aí eu fui para o outro lado, o lado da dona, da proprietária do Espaço Vital. Só quando eu abri, eu tinha certeza que ia dar certo e como deu, mas que aquilo só cresceu em mim, a vontade de cada vez mais empreender. E eu tinha muita certeza que era aquilo que eu queria e eu nunca liguei para todo o resto. Então, coisas que quando você... ela fica empacada, vamos dizer assim, travada. E que assim, eu não tive essa questão do medo, mas quando eu fui lá, reforçou muito a certeza de que aquilo eu queria. Então, cada vez menos eu tive medo, porque as coisas... Até porque você foi tendo resultado. E eu fui me dedicando para não dar errado. Eu fui cada vez mais. E aí eu fui fazer cursinhos. Eu nunca esqueço na jornada
jornada, né? Que eu fui fazer curso no Sebrae de Aprendendo a Empreender, de fluxo de caixa, que são cursos... Eu te indiquei, Aprendendo a Empreender. Vários mesmo, foi você que me indicou vários deles. Mas por quê? Tudo para me certificar de que aquilo não desse errado. Então eu fui me preparando também nesse outro lado, não só na Ellen esteticista, mas na Ellen empreendedora. E isso para mim foi assim, agregando muito valor, e eu fui crescendo como gestora da clínica mesmo. Atualmente eu acho que estou muito melhor, porque muitos anos eu passei dedicando só a parte operacional, vamos dizer assim, e as coisas foram acontecendo e deu tudo certo. E é isso que acho que é legal você contar para todo mundo que tá ouvindo também e vendo. Teve muita mudança, né, do que você era para o que você é hoje. Hoje, vendo, olhando para trás, qual que foi a maior mudança? Na gestão, na administração, no atendimento? O que mais mudou? Tudo. Não tem, assim, o que mais mudou atualmente. Se eu falar hoje, 2023, o que mais mudou foi a parte como empresária, como gestora do negócio. É isso. Onde eu realmente dediquei muito tempo no operacional. Vamos falar assim, não via tanto o Espaço Vital como uma empresa. Era uma empresa, eu estava empreendendo, eu nunca parei de empreender, eu reformei a clínica muitas vezes, eu ampliei espaço para ter mais gente trabalhando. Eu sempre tive essa vontade, esse espírito empreendedor e fui fazendo. Mas hoje o Espaço Vital é a minha empresa. Eu vejo ela como minha empresa. Então, como gestora, foi a maior mudança de todas. Para mim também. Para quem não sabe, para quem não conhece a nossa história, nós somos amigos desde a adolescência. Então já há alguns 20 24, anos, 30, quase 30 anos. Quase, fazendo conta. Então, você é o bom da conta, faz aí. Então, muita coisa dessa história eu acompanhei porque nós éramos amigos. Depois a gente foi se envolver mais, e casar e ter filho e tudo mais. Mas essa fase que ela abriu a clínica, dos primeiros cursos, nós éramos amigos e eu acompanhei muito. E também, para mim, a maior mudança hoje, olhando lá para o passado, foi essa parte de gestão. Porque antes você ficava muito na operação, né? Uhum. Não só ali no atendimento, mas você não tinha essa visão empresarial, do nome da empresa, do que você podia melhorar, dessa visão macro da coisa, né? Da sua empresa. E eu acho que também foi a maior mudança, sem dúvida. E assim, desde lá daqueles cursinhos do Sebrae que foram super úteis, e hoje a gente faz curso muito mais profissional. A gente busca, o Fernando tá realmente sempre comigo nessa jornada e me ajudando também, me ensinando. E aí a gente busca hoje cursos bem top de gestão, né? Mais completos, mais complexos completos de conteúdo. Mas eu acho que assim, é tudo na fase certa, né? Se a gente fizesse algum curso muito específico de gestão de números lá naquela época, lá atrás, não ia funcionar, não ia adiantar, não ia valer de nada. Eu acho que daí às vezes vem a decepção de algumas pessoas quando fazem curso nesse tipo. É muito além do que ela precisa para aquela fase que ela está vivendo, né? Então foi muito certo você fazer cursos no Sebrae, um pouco mais básicos, para você entender. E à medida que você ia entendendo e aprendendo, você ia tendo resultado, né? A empresa ia crescendo, o Espaço Vital ia crescendo. E aí você ia gostando cada vez mais de empreender, né? Ia despertando cada vez mais essa paixão por empreender, né? Porque eu já tinha mesmo essa vontade, né? E nesse período que você está falando, né? Que agora eu tô mais nessa parte da gestão, nesse período eu fui fazendo muito mais cursos em estética. Então eu fiquei muito PhD em estética, mas mesmo assim sempre empreendendo, mas não realmente como hoje, olhando eu como gestora, assim, mas nunca deixei de empreender. Então foi algo que a vida inteira eu fui me motivando, porque eu gostava, enfim. E aí eu fui fazendo curso de estética e hoje trocou um pouco. Hoje eu faço curso de gestão. Eu não faço tanto mais de estética, porque não que eu não tenho que aprender, ainda tenho sim,
mas que eu já sei muita coisa e faço mais na parte de gestão para melhorar de a empresa. Né? Para melhorar o espaço vital. Eu gosto de fazer sempre assim em todo podcast, você sabe disso. Eu vou anotando algumas dicas que eu vou sempre reforçando, que é legal para quem tá ouvindo e quer empreender ou busca alguma coisa. Dicas. Entender e gravar bem, né? A primeira que você falou foi, lá no comecinho, de ter conhecimento, adquirir conhecimento, curso, treinamento, palestra, para vencer os medos, né? Para sair daquela zona de conforto. A segunda dica aqui que eu anotei foi de fazer o curso certo na hora certa, o treinamento certo para a hora certa. Às vezes a gente vê indicação de uma pessoa falando, nossa, faz o curso tal que é muito bom, foi muito bom para tal pessoa, mas a gente não pode se comparar com tal pessoa. A gente tem que ver o momento que a gente está vivendo na empresa ou buscando empreender para fazer o curso certo naquele momento. Sim. E depois ir melhorando, cursos mais completos, mais complexos e viver aquele momento, né? Enfim, curso certo para a hora certa. Essa é a segunda dica, né? Falando de curso certo na hora certa, no meio de toda essa jornada que a gente está aqui conversando, existiram treinamentos pessoais para desenvolver minha pessoa mesmo, para me conhecer melhor, e foram cursos que, de um modo geral, foram muito úteis, porque quando a gente vai e se encara ali, faz curso, treinamento, que eu adoro, e cada vez mais a gente está fazendo isso, buscando isso, porque são transformadores. E aí quando você vai, eu vou lá para desenvolver o meu eu, para me conhecer melhor, ou para ser uma pessoa melhor, automaticamente isso vai interferir no teu profissionalismo, que vai interferir no teu, no caso nós que temos empresa, na questão da gestão, porque a gente melhora no geral. E até como líder, né, amor? Existe como uma líder de pessoas. Muito. Né? Liderar Existe pessoas. uma pesquisa que mostra que 80% do resultado de qualquer pessoa, seja como funcionário ou como dono de empresa, 87%, não 80% não, 87% do resultado de uma pessoa vem decorrente dos comportamentos que ela tem. Não é a parte técnica, não são os cursos técnicos que ela faz que vão dar o resultado completo para ela. É o comportamento. E o comportamento a gente muda quando a gente se conhece, quando a gente faz treinamento para se conhecer, de autoconhecimento, de inteligência emocional, para a gente se conhecer. E 87% do resultado vem dessa parte. Só 13% do resultado vem da parte técnica, dos cursos técnicos, né? Que legal. Então, a gente tem que investir muito para se conhecer também. E eu tô pensando aqui que eu tô lendo aquele livro lá do Mindset que fala isso também, que todo mundo tem capacidade. Não é aquela coisa, mas eu estudo isso, então eu aplico isso. Não, você pode estudar isso, muito aplicar mais. isso, e todo mundo alcança, porque é o mindset de crescimento. Uma pessoa esforçada vence uma pessoa inteligente. Isso aí, muito legal. Muito real, é muito legal. É o que eu sempre falo, a gente conversa disso, né? De a pessoa visionária. Eu ouço muito, a gente ouve muito, né? Falar, nossa, aquele é um visionário. Não é que ele é visionário, ele não nasceu com todas as ideias, com tudo formatado na cabeça dele, e de repente ele criou uma empresa como a Tesla. Não, ele vai se conectando com pessoas, pegando uma ideia de uma ideia de outra, aí quando ele junta a ideia, esses pedacinhos de ideia em uma só, aí eles fazem uma grande empresa, tem uma grande ideia, uma grande evolução. Porque aí coleta tudo de bom de um, e aí se deu certo com aquela pessoa, por que é que não vai dar certo comigo? Então, e coleta aqui, ali, junta e dá de novo é comportamento, né? Ele saber onde tá, com qual pessoa andar, não perder o foco, tá com as pessoas certas, procurar as pessoas certas, procurar ouvir a ideia certa, descartar quem ele não quer perto dele ou quem ele não quer que fale alguma coisa errada. Então, é comportamento. Ele junta esse comportamento, vai para o lugar certo, com as pessoas certas, e aí ele tem. Que não é incrível? É incrível. Quando a gente começa a entrar nessa jornada e realmente bater o pé e fazer isso, bater o pé, e aí você descobre um mundo diferente, não descobre? É incrível. Nós estamos vivendo isso nas nossas cada vidas. Vez mais é olhar para trás e falar, uau, quanta coisa pode mudar. E muito bom. Nesses 16 anos, aprendeu, cresceu, um monte de coisa, mas Casei, teve um momento... tive filho. Casei, tive filho. Mas teve um momento difícil também na empresa, né? Teve. O que você fez? Como é que você fez para superar e passar esses momentos difíceis? Eu vou falar que houveram dois momentos críticos. mais
né? Claro que dificuldades a gente tem, mas 2 momentos de crise mesmo. Do qual eu vou falar só do último, que foi a pandemia, né? Que foi a minha maior crise. Eu tinha 2 unidades, lembra? Lembro, da sim, clínica, claro. do Espaço Vital. E como o meu trabalho não tem home office, né? O meu trabalho é presencial e não existe meios, eu me vi em apuros. Uma unidade a gente fechou, certo? Devolveu e tá tudo bem. E aí fiquei lá com a minha unidade principal. E eu fui buscar, o que eu posso falar para você? Eu fui buscar realmente mais ainda esses treinamentos e esses cursos. Para achar alternativa, ouvir para assar. E uma coisa que a gente sempre escuta, eu e você, e a gente escuta no geral, principalmente os treinadores grandes, falando disso, que a gente não pode focar no problema, mas sim na solução. Para achar alternativa. Mas eu fiquei muito tempo focada no problema e você sabe disso. Porque é bem difícil passar, né? Quando a gente está passando é difícil você trabalhar a mente, mas existe sim jeito de trabalhar a mente e a mente ajuda muito nessa hora. Então assim, buscar pessoas que te apoiem ou que te mostrem a solução e não o problema, né? Tipo, eu busquei o Fernando, que é meu marido e me ajudou muito, mas se você tem um empreendedor do seu lado que faz sucesso, que você vê que a pessoa tem ali uma solução, conversa, procura, busca um psicólogo, busca um treinador, busca um livro, tem que buscar ajuda. Ajuda é algo que as pessoas têm muita dificuldade. E acho que faz todo sentido. Eu vivi, presenciei, estava ali já do seu lado, e esse momento, e foi um ponto que para mim fez muita diferença, foi você saber ouvir as pessoas. Você não foi orgulhosa e foi atrás de ouvir pessoas que te deram ideias, sugestões, opiniões para você superar aquele momento difícil. Então acho que uma ideia, uma dica que a gente pode deixar, mais uma, é que a pessoa busque ajuda. Não seja nada orgulhosa. Nada orgulhosa. Fala, preciso de ajuda, levanta a mão e sai procurando. Porque todo mundo passou. A pandemia, de um jeito geral, afetou as pessoas. Então, ajuda e tá tudo bem pedir ajuda. Não sou fraca por isso. E nem fracassada por isso. E muito pelo contrário. Eu consegui, passou essa crise e a clínica tá muito bem, obrigada. Muito pelo contrário, eu acho que fracassa quem não pede ajuda. Fracassa quem é orgulhoso, não pede ajuda, não muda nada. Chegar à falência porque não pediu ajuda. Exatamente. Né? Chegar à falência. E é como você falou, às vezes até pedir ajuda de um psicólogo, de amigos, de um mentor, um psicólogo, escutar um podcast, ter algumas ideias. E aí, novamente, é aquilo que a gente falou. Pega uma ideiazinha que serve aqui, pega outra ideia que serve lá, aí você cria o seu. Junta e você sai daquele momento ali. E que foi o que aconteceu, que você conseguiu sair daquele momento. E hoje, se parar e olhar o Espaço Vital, hoje, do que era há só 2 anos atrás... Tá muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. A diferença é absurda, de mudança, de procedimentos, de gestão, de propaganda, de estratégia e tudo mais, né? Muito, muito melhor e mais fortalecido, porque a gente sai da crise, a gente aprendeu com o André, a gente sai de uma crise, quando a gente busca a solução, a gente sai de uma crise muito mais fortalecido. E eu estava nesse momento ali, e quando eu consegui ver a solução, a minha mente reprogramou realmente, porque eu fiquei muito no problema, mas aí quando eu comecei a buscar ajuda, aí eu comecei a ver as soluções. E estudei mais um monte na pandemia, né? Fiz mais cursos. Então, assim, pra gente fechar, pras mulheres principalmente, que estão buscando empreender ou virar empresária, né? Porque tem uma diferença muito grande entre empreender e ser empresária. Ela pode empreender sendo funcionária. Mas para essas mulheres, você tem alguma dica fora essas 4 que eu quero reforçar no final? Mais alguma? Eu acho que só realmente aquela coisa de que se tem o sonho, buscar. Os sonhos, eles acontecem, a gente sabe disso, né? Que os sonhos acontecem se a pessoa realmente busca, dedica. Ele sai do pensamento e realiza. Então, assim, não ter medo, que eu acho que é o principal das dicas que a gente falou, não ter medo, encarar e buscar a transformação. Ela acontece e acontece mesmo, não tem dúvida. Quando a gente pensa e realiza, não
há dúvidas. É isso aí. Não há dúvidas, não tem espaço para dúvidas. É isso aí. Então é só buscar. Então, para reforçar e para as pessoas também passarem a te acompanhar e ouvir dica que você fala muito lá no seu Instagram também. Sim. Qual que é o Instagram lá do Espaço Vital? @Espaço Vital Estética. Legal. É só seguir que realmente a gente está lá dando muitas dicas para mulheres que querem empreender. E o seu Instagram? O meu é Estética Ellen Carvalho. Legal. Então segue os dois, quem puder já segue os dois, Isso porque aí. em um você tem parte mais técnica de procedimentos e o outro você fala dicas de empreendedorismo ou de para quem é empresária, certo? Isso aí. Empresário e empresária. É isso né? aí. Estamos lá para ajudar Legal. todo mundo que quer. Isso aí. Ó, então a gente fecha reforçando as 4 dicas aqui que você deu para vencer o medo, Isso aí. buscar conhecimento, informação, palestra, curso, livro, tudo Se que preparar para isso. se preparar, no isso aí. caminho. Para conseguir vencer os medos, porque o medo nunca vai deixar de acontecer. Isso aí. Fazer o curso certo na hora certa, É isso aí. né? O curso que é aquele momento que você está vivendo, treinamento e aprender mais sobre, ter mais um autoconhecimento Autoconhecimento e é inteligência essencial. emocional, É isso porque aí. 87% do resultado vem dos nossos comportamentos, certo? E eu acho que o último, que é para fechar tudo, que é o principal, é não ter orgulho, não ser orgulhoso ou orgulhosa, E pedir buscar ajuda sempre. Sempre. É isso? É isso. Então tá, que bom. Tô feliz, foi muito Também, legal estar muito aqui. legal. Quero voltar muitas também. vezes. E volta sempre que quiser. Que delícia. A gente É se vê isso em aí. casa. Tá bom, amor, te espero lá. E vocês eu vejo no próximo podcast. Um abraço.